CBN Direito. De hoje vamos falar de um assunto que está causando muita polêmica. É a medida provisória que altera o marco civil da internet e muda regras para a exclusão de conteúdos de redes sociais. A MP foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. O governo alegou que a intenção é reforçar direitos e garantias dos usuários de rede e combater a remoção arbitrária e sem motivo de contas, perfis e conteúdos por parte dos provedores. A oposição e entidades da sociedade civil questionaram a iniciativa do governo. Para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, essas alterações repentinas e com pouco tempo para análise do mérito gera insegurança jurídica. A consultoria legislativa do Senado está avaliando a constitucionalidade da medida provisória. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o juiz Marcos Abreu de Magalhães, membro da Comissão de Prerrogativas da AMANSU, Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul. Muito bom dia e bem-vindo à CBN Campo Grande. Bom dia, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu começo a entrevista perguntando ao senhor quais são os pontos da medida provisória que são considerados mais polêmicos. Então, essa medida provisória, ela enfrenta um tema muito polêmico há muito tempo, que é o controle, a censura ou a administração do que se fala na imprensa, do que se fala em público. Então, muitos estados, muitas nações sempre recorreram à censura e essa censura tem uma pecha muito negativa no Ocidente da construção das democracias e a gente acredita que qualquer forma de censura é repugnante e o nosso ordenamento jurídico e a nossa ética social repele a censura. A palavra censura é muito pesada. Toda vez que você enfrenta isso, você tem um problema muito grande de ideologia, de discussão, de posições. Nós temos, por outro lado, um crescimento muito grande da possibilidade de você promover e disseminar desinformação, a conhecida fake news. Então, quando você divulga uma desinformação, você realmente, e cada vez mais com a força da internet, a força desses recursos digitais de disseminação e reprodução de notícias falsas, de mentiras, de desinformação, muitas vezes calculadas e programadas, tem um efeito nocivo muito grande na sociedade. A gente acompanha aí a polêmica de pessoas que morrem porque acreditam que não devem tomar a vacina. Nós temos aí polêmicas eleitorais, nós tivemos algumas campanhas políticas ao redor do mundo fortemente influenciadas por notícias falsas. E esse debate aflorou no planeta inteiro. E a gente tem, então, que controlar e responsabilizar quem dissemina notícias falsas, porque essas notícias elas podem causar efeitos negativos e conflitos, mortes, doenças, enganos, etc. e tal. A informação é fundamental, nós estamos na era da informação. Agora, como que será feito esse controle? Essa é a maior polêmica. Os provedores de internet se aferram à noção de não terem qualquer responsabilidade porque o conteúdo é publicado por terceiros, ao contrário de um veículo jornalístico, como aqui a Casa, que convida, que o jornalista tem uma formação e tem uma responsabilização, tem uma deontologia da comunicação social. O provedor de internet, ele divulga a informação livre de qualquer um. E muitas vezes essa informação é feita por robôs, por pessoas que não existem, ou por cadeias, por pirâmides de comunicadores que divulgam desinformação, informação falsa, prejudicando a audiência que se sente que é enganada e se comporta de maneira prejudicial. Esse controle, essa responsabilização é o objeto da polêmica mais atual, não só no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, inclusive na China. Então essa é a polêmica. Você pode obrigar um provedor de internet a publicar qualquer coisa? Ele pode fazer algum controle? Se ele não é responsável por nada, ele pode controlar o conteúdo, ou ao controlar o conteúdo em parte, ao retirar
pessoas que estão falando mentiras, retirar frases que são ofensivas. Como é que isso acontece? Como é que isso deve ocorrer? Eu posso incitar uma violência? Normalmente no direito tem uma referência a um juiz lá do começo do século passado, americano, o juiz Holmes, que fala, alguém que grita fogo num cinema fechado, um teatro, no caso. E aí, essa pessoa tem direito à liberdade de expressão, a gritar fogo, e aí as pessoas serão pisoteadas, você vai causar uma destruição? Ou isso é um perigo, isso não pode ser feito, não pode ser admitido? E essa é a mesma discussão que evoluiu para a internet. E existe uma preocupação de responsabilização e de conferência. Nós temos vários sites, inclusive vocês patrocinam de conferência de dados, para saber se aquela desinformação é verdadeira ou é falsa. E, sendo falsa, você pode controlar, você pode não mais publicar, você pode restringir a audiência daquele pessoa que está postando mentiras na internet. Essa é a discussão que a medida provisória tenta enfrentar. E o presidente do Congresso e também do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a constitucionalidade da medida está sendo analisada. O senhor acha que ela pode ser considerada inconstitucional? Então, eu acredito que a tendência é que ela, se for analisada a constitucionalidade dela, que ela seja considerada inconstitucional, porque foi uma norma realmente precipitada. É uma discussão muito complexa, que importa ser feita, é importante ser feita, não importa qual lado do espectro político. O ex-presidente Lula, provavelmente candidato às próximas eleições, se manifestou semana passada por alguma forma de controle das mídias. Essa medida provisória também estabelece alguma forma de controle das mídias. Então, é uma questão que é ampla do espectro político da esquerda e à direita. Como isso vai ser feito? Como falou, inclusive, o procurador-geral, no parecer que ele liberou anteontem, você precisa de mais debates, não é uma solução simples. E a técnica legislativa dessa medida provisória, ela é muito simplória e ela é insuficiente, e ela tenta articular de maneira um pouco autoritária e de fato simplória, ordens aos provedores de internet, às pessoas, e isso realmente me parece inconstitucional. E a OAB fez uma manifestação, o Procurador-Geral da República já se manifestou, a consultoria do Senado, que assessora o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, também se manifestou no sentido da inconstitucionalidade. Então, o senhor acredita que precisa ser mais analisado, debater mais sobre esse assunto do que tomar essa medida como ocorreu agora? Eu acredito que o debate seja importante, que nós não temos uma solução pronta. Como eu expliquei, você não pode descambar para a censura, mas você também não pode tolerar que desinformação promova um esgarçamento social, um prejuízo às pessoas que acreditam em informações falsas. Nós temos há muitos anos muitos tipos de informação falsa, vendas de pirâmides financeiras que arruinam as pessoas, vendas de remédios milagrosos que também fazem mal à saúde, e propostas as mais bizarras às vezes afloram. Porém, a internet, como todo o mecanismo digital, ela permite uma disseminação maciça e muito mais violenta, com concentrações de nicho. Então, surgiram aí de terraplanistas a negacionistas variados, e teorias das conspirações mais variadas, ganharam uma força muito grande dentro do universo digital, desse mundinho virtual que as pessoas vão se escondendo ou vivendo ali. E isso não vai ser tolerado. Vai ser construída uma legislação no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, mas essa legislação é muito delicada e essa medida provisória ela não atende, apesar de o propósito ser uma matéria que será de fato enfrentada nos próximos anos, não é assim com uma, digamos assim, canetada que você vai resolver esse problema tão difícil. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN Campo Grande, esclarecendo um assunto que é tão importante e ao mesmo tempo causa muitas dúvidas nas pessoas sobre o tema. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. CBN Direito.